Olá! É muito bom tê-los outra vez aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita aí, já se inscreve e compartilha aí para que possamos atingir o maior número de pessoas possível aí com esse conteúdo que vamos estar passando aí aos queridos, né? Bom, hoje vamos estar falando aí de um assunto muito importante, que é o aterramento ideal. Mas antes de falarmos do aterramento ideal, nós vamos estar apresentando para vocês aí alguma coisa que realmente acontece para que os elétrons entrem em desbalanceamento e entrem em movimento e assim então gerando correntes, gerando resistência e gerando aí trabalho, gerando as grandezas. O elétron é o grande responsável aí por toda essa situação que nos ocorre, que nos acontece, nos favorecendo aí no nosso trabalho e também fazendo com que as nossas proteções sejam atendidas, e para isso precisamos de um aterramento ideal para proteger tanto a nós como nossos equipamentos instalados aí no decorrer do nosso dia a dia. O que é o IDM? O IDM, podemos dizer o seguinte: o E de elétron, grave bem isso, essa frase. O E é o elétron, o D é o desbalanceamento desse elétron e o M, o movimento desse elétron. O que acontece quando o elétron ele está desbalanceado? Ele gera uma pressão, e essa pressão podemos batizá-la como tensão. E o que acontece quando esse desbalanceamento e essa tensão estão interagindo entre elas? Vai gerar aí, nesse meio tempo, ele vai gerar uma resistência, que é outra grandeza elétrica. Vai ter uma resistência nesse intervalo de tempo aí. E o elétron em movimento vai gerar uma outra grandeza elétrica que conhecemos como a corrente. E os três juntos, tensão, resistência e corrente, significa que nós temos, em sentido ordenado, nós temos aí um trabalho, que é a potência, né? Temos o trabalho. E quando isso se encontra em forma desordenada, temos o chamado que conhecemos, muitos conhecem como raio. Não se esqueça de que o elétron, eu creio que muitos de vocês já aprenderam aí em química, na própria elétrica, eletrônica. O elétron é o elemento que se movimenta na eletrosfera. O próton é a carga que fica parada. O nêutron é o equilíbrio exatamente do próton e do elétron. Então, se as cargas estão equilibradas, ali é um átomo neutro. Não existe movimento, não existe desbalanceamento, ele é neutro. Mas quando ele se encontra em desbalanceamento, ou seja, existe mais cargas, mais prótons do que elétron, ou mais elétrons do que prótons. Se existe mais prótons do que elétron, ele é um átomo positivo. E se existe mais elétrons, ele é um átomo negativo. Então, partindo desse princípio, como fazer aí um aterramento ideal? Vamos aí, então ao nosso assunto de hoje, que é exatamente o aterramento ideal. Sabemos que diante de todo esse universo existe aí muitas informações de como fazer, como não fazer. A resistência ela tem que ser maior ou menor que 10, menor que 5. Na verdade, o aterramento ideal é aquele que nós conseguimos atingir a menor resistência possível. E como fazer um aterramento com a menor resistência possível se as hastes que usamos ela tem uma resistência, os cabos que utilizamos têm uma resistência, as emendas que fazemos, existe aí também uma resistência nessas emendas.
Mas como fazer? Durante aí o nosso percurso aí pela vida, nós trabalhamos aí no aeroporto e lá eu trabalhei na equipe exatamente responsável pelos aterramentos. E lá deu para aprender muita coisa sobre aterramento. Qual que era a ordem? O projeto vinha, a planta vinha da engenharia, com o distanciamento ideal das hastes, e cada haste dessa que nós iríamos colocar no solo, não seria o suficiente. Uma haste só, uma haste ela tem 2,5 metros, digamos que ela tem 2,10 metros, 2 metros, mas é o padrão dela, o tamanho da haste. Só que a gente fazia o seguinte, colocava uma haste no solo, soldava uma outra haste na cabeça dela com molde de grafite adequado e apropriado para fazer esse tipo de solda, e a solda também ideal com pó de cobre, e a gente derretia. Então soldava aquela haste uma na cabeça da outra e mandava ela para baixo. Se por acaso, ao chegar no final da segunda haste, se ainda tivesse conseguido descer, soldávamos uma terceira haste na ponta daquela haste e aterrávamos até chegar, nesse caso aí, o final daquela haste. Se não conseguisse chegar até o final da haste, aquela haste a gente serrava ela, pegava o molde de grafite, pegava o cabo 4/0 e soldava o cabo de aterramento naquela haste. E todo esse processo era feito em todo o percurso do aeroporto. Fizemos aí os aterramentos malha, né, chamado aterramento malha, e onde o cabo encontrava, também fazíamos a solda daquele cabo, né, com molde de cruzeta, fazíamos a solda, e também em outros pontos que a gente colocava as hastes, soldava o cabo, todos esses cabos eram soldados. Então isso, o que eles estavam fazendo com isso? Buscando uma menor resistência possível daquele aterramento. Como que fazíamos nas colunas, nas sapatas, que tinha sapata de 2 metros por 2 por 2, 1 por 1, tinha vários tipos de sapata, tamanho de sapata, dependendo do solo. Então o que fazíamos? Naquela ferragem da sapata, nós pegávamos um cabo 4/0, soldávamos com o próprio molde de grafite, que já tinha os moldes apropriados, fazíamos aquela solda, jogávamos a ponta daquele aterramento para cima, soldava e adicionávamos eles no aterramento que já passava das hastes, e dali soldávamos uma outra ponta, que era para poder adicionar aí o para-raio. Então mais ou menos isso era o que nós fazíamos ali nos aterramentos aí, para podermos atingir aí a meta, que era a menor resistência possível. Depois vinha aí as equipes para fazer aí as inspeções, né, as inspeções do aterramento, e eu creio que realmente foi um aterramento bem feito, e que você que viaja pode ficar tranquilo, né, no aeroporto, que dificilmente vai cair um raio lá, né? Vai cair um raio. Por quê? Porque o aterramento ele está apropriado para absorver as descargas que é gerada aí quando está aqueles temporais, né? Gera aí o desbalanceamento desses elétrons, né? Aí a eletrosfera, tudo entra em profundo desbalanceamento tudo. Então o que isso acontece? Gera cargas, e essas cargas, como elas não estão ordenadas, elas se transformam em raios. E aí é onde acontece aquele clarão que você vê, quando o raio, as grandezas, elas entram em choque. Aí acontece aquela descarga que você vê aquele raio cortando, e o barulho, aquele barulho de trovão. Você sabe o que significa aquele barulho de trovão? É exatamente quando o raio ele passa, ele corta a atmosfera. Ao cortar a atmosfera, a queimar a atmosfera, a atmosfera vai se unir novamente. Então, quando ela encosta uma na outra, que você vai escutar aquele barulho do trovão. Esse é o trovão que acontece, aquele barulho que acontece, que você escuta. Muitas das vezes você vê o relâmpago abrir,
e muitas das vezes você demora a escutar aquele barulho, que é o barulho do trovão. É porque isso aconteceu muito longe. E quando de repente ele abre e você já escuta o barulho, é porque ele está bem próximo de você. Então, se você tem aí um bom aterramento, um aterramento ideal, feito da forma correta, você pode ficar despreocupado que o seu aterramento ele vai estar absorvendo essas grandezas que são geradas aí pelos efeitos aí da atmosfera e vai ser jogado para a terra antes de que aconteça a descarga. Bom, partindo desse princípio, que nós já conhecemos como fazer esse aterramento, que é um aterramento que não é ideal, mas que é o próximo do ideal, que o ideal seria zero, né? Uma menor resistência possível, para um menor caminho. Como sabemos que estamos lidando com elétrico, que ele é preguiçoso, ele busca a oportunidade mais fácil para agir e fazer o seu trabalho, então precisamos nos prevenir aí contra precisamos reagir aí à ação do elétrico de uma forma adequada, de uma forma que nós vamos estar aí tendo vamos estar tendo aí uma parte de consolo aí, ou seja, a palavra não me vem, mas é como fosse uma garantia de que o nosso aterramento, ele está pronto para nos proteger aí das descargas geradas aí pelos temporais e também daquelas fugas que possa, através aí do dia a dia, os nossos equipamentos que são instalados nas nossas redes, eles podem gerar fuga e aquelas fugas, né, são jogadas à terra, porque o nosso aterramento ele está apropriado para aí fazer essa descarga e não nos prejudicar aí com choques, e muitas das vezes esse choque pode até levar aí à morte, e nós devemos realmente estar preparados para todo esse sistema que muitas das vezes nós buscamos aí a compreender, mas que muitas coisas impedem aí o nosso entendimento, mas que realmente eu creio que esse conteúdo possa lhe ajudar em algum ponto aí na sua instalação. Não fique apegado aí, muitas das vezes no valor fixo, mas tente buscar fazer aí o melhor para o seu aterramento, para que realmente ele funcione na hora que precisar. E que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar aí esse conteúdo, para que nós possamos aí atingir o maior número de pessoas possível.